verso da corrente, na calçada seres encobertos, na descida da garganta, os tapas certos, e navegando nesse inverno tropical, e hibernando. O programa de hoje vai começar um pouquinho com Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes, natural de Sobral, no Ceará, e passou a dedicar sua vida à música desde cedo, principalmente quando ele foi morar em Fortaleza. No período de 65 a 70, participou de festivais de música no Nordeste e, ao chegar no Rio de Janeiro, em 71, ganhou o primeiro lugar no Festival Universitário de Música Popular Brasileira com música de sua autoria, Na Hora do Almoço, interpretada por Jorge Melo e Jorge Teles. Foi com essa música que iniciou sua carreira como cantor, lançando um compacto pela Copacabana. Com sua mudança para São Paulo, conheceu Elis Regina, que daria projeção nacional ao cantor como compositor também. Entre algumas de suas composições de sucesso estão Apenas um Rapaz Latino-Americano, Paralelas, de 74, e Medo de Avião, de 79. Em 76, Elis Regina gravou Com Nossos Pais e Velha Roupa Colorida no LP Falso Brilhante, também de autoria de Belchior. Foi com seu segundo LP, Alucinação, que o cantor e compositor Belchior tornou-se conhecido nacionalmente, passando a cumprir uma extensa agenda de shows por todo o Brasil. E é com ele que nós temos a grata satisfação de conversar no programa de hoje. Tudo bom, Belchior? Tudo bom, é sempre um prazer, uma alegria emocionante poder falar de música, poder falar da estrada da música popular e de todos os acontecimentos, de todas as coisas realmente importantes que são a cada dia a fonte mesmo da inspiração. A gente sabe que para o pessoal que vem do interior do Brasil, para São Paulo e para o Rio, início de carreira é muito difícil. Qual foi a tua maior dificuldade quando você chegou em São Paulo? Bom, eu tive as dificuldades, que podemos dizer, normais, de uma pessoa que deixa o seu lugar, especialmente no Nordeste, e vai para uma cidade grande, no caso Rio de Janeiro. Essa coisa de não ter onde morar, não ter conhecimento físico da cidade, não ter conhecimento de pessoas também, e mesmo assim tentar o início de sua carreira. Isso é bastante complicado, mas eu acho que a maior dificuldade foi realmente colocar um tipo de música, colocar para os companheiros de geração e para o restante do Brasil um tipo de música que era ainda muito raro àquela altura. A música que eu estava fazendo tinha uma característica muito pessoal, talvez, e isso foi a minha maior dificuldade. Você se projetou em alguém, assim, ou se inspirou em alguém como compositor, ou na hora de você compor era a tua vivência, era você que estava ali realmente no papel? Como é que funciona para você a criação da música? Por exemplo, como Nossos Pais. Bom, eu não posso dizer que os meus ídolos tenham me influenciado a ponto de querer imitá-los, parecer com eles, ou seguir as suas formas de composição. Eu sempre tive grandes ídolos, acho que fui influenciado por todas as boas e grandes estrelas. Mas eu sempre persegui uma linguagem própria, eu sempre persegui um tipo de música que fosse peculiar, que fosse até característico meu, que fosse pessoal. Isso foi a maior, como disse, a maior dificuldade, mas também foi o meu ponto de identificação. Até mesmo imaginava que ia fazer sucesso, sim. Mas essas músicas que foram tidas por tão difíceis no começo, tão complicadas, chegarem a um sucesso popular, a ponto de serem hoje cantadas de ponta a ponta no Brasil, para mim continua sendo uma grande surpresa.
porque a composição dessas músicas foi feita pensando que eu mesmo, e só eu mesmo, iria me aventurar a cantá-las. De tal forma que uma música como Nossos Pais, por exemplo, não é? Que era uma música difícil, uma música um pouco amarga, mas tinha esse ponto de uma visão pessoal das questões tratadas naquela música. A própria Elis disse que essa música não era muito adaptada ao que ela vinha fazendo ali, mas ela achava que a música apresentava algumas ideias importantes, algumas sonoridades novas, e que ela não queria que ninguém cantasse aquelas palavras antes dela. Então esse depoimento é suficiente para mim, no sentido de que as composições podem ter sido difíceis e pessoais, mas surpreendentemente chegaram a interessar intérpretes como Elis, Roberto, Erasmo, Engenheiros do Havaí hoje, Los Hermanos, enfim. A música, como Nossos Pais, ela ficou marcada pela gravação da Elis. Então falava-se em Como Nossos Pais, lembrava-se da Elis Regina. Um dos problemas que a gente vê hoje no Brasil é que o compositor ele não é muito reconhecido por suas obras. E o Raul Gil está com um quadro excepcional no programa dele, prestando uma homenagem a esses compositores, mostrando de quem é tal música. Que nem Como Nossos Pais, eu assisti o programa que foi feito com você, me emocionei bastante. Então, muitas músicas, elas ficaram marcadas pelos intérpretes. Você acha que isso vai mudar mais ainda, apesar do incentivo do Raul Gil fazendo esse quadro, mostrando a cara de quem fez a música, ou ainda é uma utopia que os compositores tenham o seu verdadeiro valor reconhecido pelo consumista? Olha, eu acho que, no meu caso, eu posso dividir esse conhecimento do público sobre o meu trabalho em dois momentos. Aquele primeiro momento em que eu próprio pretendi ser identificado como compositor, pura e simplesmente, e aquele outro em que eu também me dediquei a cantar a minha própria composição. Isso facilitou para você? Como foi o caso de outros autores da minha geração ou imediatamente anteriores na história da música popular. O próprio Chico é o exemplo disso, né? Caetano, Gil e outros que eram basicamente compositores que depois foram reconhecidamente, pelo seu talento também nessa área, tidos por bons, por ótimos intérpretes. Eu acho que o compositor é básico do ponto de vista mesmo da criação. Ele precisa do intérprete para que o intérprete amplie, abrilhante e, quem sabe, comunique mais a palavra cantada do compositor. Deu uma outra roupagem, uma outra visão, talvez? Eu, por exemplo, eu sempre fiz a minha música pensando que eu próprio ia cantar. Porque eu nunca imaginei que outro intérprete, além de mim, se interessasse por esse tipo de música. A minha música sempre foi caracterizadamente pessoal, de forma que eu não imaginava que outra pessoa pudesse se aventurar a dizer aquelas palavras que às vezes eram difíceis, amargas e com assim uma configuração poética que eram próprias assim de autor, né? Mais do que de intérprete. Então hoje para mim é uma grande surpresa. E eu acho que esse trabalho de o compositor se dedicar com afinco, com amor, a sua própria composição letrística ou musical, vai uma hora ou outra ser mais valorizada, mais conhecida e mais divulgada. Mudando um pouquinho de assunto, tem CD novo saindo? Tem o show de hoje que você vai apresentar, tem composições novas que você vai apresentar ao público para poder ter um termômetro do resultado com a plateia? Olha, o que está acontecendo eu vou falar primeiramente do show.
está acontecendo com esse show é que eu montei esse show para comemorar 25 anos de carreira. 25 anos de carreira. E eu já estou com esse show na praça já há 4 anos, quase há 5 anos. Eu não pude adiar os inúmeros compromissos que foram sendo, aqui fui, né, obrigado, os pedidos de diversos lugares do Brasil, de tal forma que hoje, aqui no Paraná, nós estamos encerrando essa temporada. E eu espero que, a partir da próxima semana, eu já esteja montando um show novo. Claro que no show de hoje nós vamos apresentar algumas composições também mais recentes, mas do ponto de vista assim dessa relação artista-público, eu posso dizer que esse é um show típico da minha composição. A especialidade dele é que eu também estou cantando e tocando, apresentando as músicas com os arranjos originais, aqueles arranjos ao violão, com os quais elas foram inicialmente feitas. Mas no meio desse trabalho eu apresentei, fiz a composição para 34 poemas de Carlos Drummond de Andrade, fiz 34 músicas, né? Apresentei também um conjunto de desenhos que eu fiz de retratos do poeta, que fiz aí nos 80. Esse trabalho foi apresentado em um CD duplo, com o volume também das reproduções, dos retratos. Eu fiz um show e uma exposição com esse material na Embaixada do Brasil, na Alemanha, shows na Universidade Livre de Berlim, em algumas casas de lá. E eu espero que até o final do ano esse trabalho esteja mais aí à disposição do público, que são 34 composições novas, né? Inéditas, portanto dando continuidade à criação que sempre foi do meu coração, essa ligada às formas mais poéticas de letra. Eu sei que o pessoal está te esperando no palco, eu não quero mais alongar esse bate-papo para não atrasar para o pessoal lá. Seja bem-vindo a Ponta Grossa, que Deus continue te abençoando, que através dessas letras, das melodias que você cria, você continue emocionando gerações, como você vem desde a época de 65, 70, quando você veio para o grande centro, que te projetou para o Brasil inteiro e que nós, da nossa geração, temos acesso a essa bagagem cultural que você traz, mesmo não sendo da tua geração. Bom, eu quero agradecer a oportunidade muito boa de falar para o seu público, o telespectador, que eu sei que é muito grande, dizer que é sempre emocionante falar de música, da carreira, da longa estrada da vida, e dizer que é sempre emocionante ver como a música popular brasileira continua representando a profundidade do nosso povo, o nosso sonho, a nossa utopia, tudo aquilo que somos ou eventualmente poderemos e queremos ser. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mas para a gente finalizar, não fique bravo comigo, porque o teu empresário já disse que essa música é para o final do show. Primeira linha assim, a capela de Como Nossos Pais, para a gente encerrar com Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Esse é Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes, que nós vamos ter o prazer agora de assisti-lo no palco. Obrigado e até. Muito obrigado.
assim por meu amor. Só tens agora os carinhos do motor. E no escritório em que eu trabalho e fico rico, quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor. Em cada luz de Mercúrio vejo a luz do teu olhar. Passas traças, viadutos, nem te lembras de voltar, de voltar, de voltar. É com vocês, no Corcovado, no Corcovado. Copacabana, esta semana o mar sou eu. Como é perversa a juventude do meu coração, que só entende o que é cruel, o que é paixão. E as paralelas dos pneus na água das ruas são duas estradas duas em que foges do que é teu. No apartamento do Itabandá, abra de trás, sai grito quando o carro passa. Teu infinito sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, no Corcovado. Copacabana, esta semana o mar sou eu. Como é perversa a juventude do meu coração, que só entende o que é cruel, o que é paixão. Navegar o inverso da corrente, na calçada seres encobertos, na descida da garganta, os tapas certos, e navegando
nesse inverno tropical.